Vamos começar orando então, gente, para nossa segunda aula então sobre oração. Obrigado, Deus, pela tua graça, teu amor pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor é quem nos trouxe aqui. Obrigado por cada um dos pais presentes. Relembram o teu cuidado como Pai celestial nesse dia para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos permitido estar em meio de tantos homens que te amam também, Pai. Quero realmente te entregar essa aula, Pai. Que realmente a gente possa estar escutando a tua voz e entendendo um pouco mais sobre a nossa conversa contigo, que é a oração, Pai. É isso que eu quero te clamar e te agradecer em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Beleza, gente. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e aí a gente vai para a nossa segunda aula. Só lembrando, se alguém não pegou a última aula, a gente começou falando semana passada sobre o segredo da oração. E a ideia é sobre o tema principal é o segredo da oração, mas o que a gente falou na aula passada é o que é oração, né? E a gente entendeu um pouquinho como oração é uma resposta nossa à iniciativa que Deus tomou de se aproximar do homem, né? De se reaproximar do homem depois do pecado que o homem cometeu. Então, agora a gente vai para a nossa segunda aula. E a nossa segunda aula, o tema é sobre a Trindade na oração. A gente já ouviu falar sobre Trindade em vários pontos, mas poucas vezes talvez a gente associa os papéis da Trindade dentro da oração. E como é que a gente conversa com um Deus pessoal e por conta das pessoas da Trindade, né? Então hoje a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um deles, o que eles fazem para que a nossa oração seja efetiva, para que a gente consiga ter acesso a Deus, beleza? Deixa eu começar contando uma historinha, então, de um filme de animação da Pixar chamado Enrolados. Não sei quantos já viram, mas é um filme sobre a Rapunzel. Eu quero descrever uma coisa bem simples que acontece nesse filme, que eu acho que tem muito a ver com oração. Todos devem conhecer a história da Rapunzel, aquela mulher que tinha os cabelos bem compridos, era colocada em cima da torre e a sua madrasta, então, manteve ela por muito tempo, porque os seus cabelos eram a proteção para a madrasta, era como ela poderia voltar à juventude, né? Como ela se tornava mais jovem a cada dia. Nesse filme, tem uma coisa que a primeira vez que a gente olha, a gente não percebe, mas aos poucos a gente vai percebendo. Toda vez que a madrasta ela olha para Rapunzel, e ela fala com carinho pela Rapunzel, ela fala olhando para o cabelo dela e não para os olhos dela. Ou seja, ela está literalmente falando assim, como você é especial, e ela está olhando para o cabelo, dizendo como esse cabelo é especial, porque ele me traz a juventude, porque ele traz o que eu preciso. A Rapunzel em si era só o instrumento pelo qual a madrasta conseguia o que ela queria. E aí, a Rapunzel, então, ela consegue escapar e ela encontra, então, o Flynn, que é o mocinho, né? Como todo filme da Pixar, filme da Disney, ele tem, aliás, filme da Disney, desses filmes tem sempre um mocinho. E aí, quando ele olha para Rapunzel, é a primeira vez onde ele tira o cabelo dos olhos dela para poder olhar ela, e não o cabelo. E é a primeira vez que ela prende o cabelo, a primeira vez que o cabelo não é evidência, mas ela mesma. Eu fico pensando que a nossa oração com Deus, se a gente não entende oração com Deus, ela pode ser esses dois modelos. A gente pode ser a madrasta má, que a gente olha para Deus como um instrumento de prover o que a gente quer. O caixa eletrônico, aquele que vai nos dar o que a gente quer, e se ele não der o que a gente quer, então ele não é bom, então não é Deus, então eu não quero saber. Mas a gente pode ser, talvez, o outro personagem, que é o Flynn, de olhar para Deus como quem ele é, não só pelo que ele pode nos dar, e realmente ter uma adoração real. O que eu quero convidar a gente a pensar é que a nossa adoração real, ela importa para Deus. Deus se alegra com a adoração real, Deus se alegra com o relacionamento real e não com o relacionamento de troca ou de coisas que a gente quer e parece que às vezes a gente não ganha, então a gente se afasta dele. Por isso, hoje o nosso tema é a Trindade na oração e a gente vai ver realmente sobre quem Deus é e como ele se apresenta através das pessoas da Trindade. Primeira coisa rápida dentro da Trindade. São papéis distintos. Ser ouvida por conta do papel de cada pessoa da Trindade. A gente vai ver como cada um deles é importantíssimo para que a gente tenha acesso a Deus, para que a gente tenha essa comunicação aberta. Segunda coisa, é o mesmo Deus. A gente vê Deuteronômio 6,4, por exemplo, falando que há um só Deus, mas a gente vai vendo em vários lugares da palavra de Deus, como a gente leu semana passada, façamos o homem à sua imagem.
façamos, no plural. A gente vê em Mateus 28, 19, 20, aquele ide por todo mundo, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. E aí ele fala no final, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É engraçado que ele fala um nome, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fosse um nome, mas são três pessoas distintas. Então o que a gente vê são três pessoas que elas têm uma intimidade perfeita, elas têm um relacionamento perfeito umas com as outras. A gente vê no tempo de Jesus na Terra como várias vezes ele, por 2 ou 3 momentos, estava junto com a Trindade, no batismo dele, na transfiguração, em alguns outros momentos, porque esse relacionamento é perfeito. E a motivação, essa é a terceira coisa que a gente vai ver nessa introdução. Qual a motivação de Deus, então, criar o homem? E a verdade é que Deus não criou o homem para ele obter amor ou alegria. Não foi para isso que ele criou o homem, puxa, ele estava se sentindo sozinho, e ele precisava então de um grande amigo para estar com ele. Não foi para isso. Porque Deus já tinha um relacionamento perfeito com a Trindade, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele criou o homem, provavelmente, possivelmente, não para usufruir do seu amor, mas para compartilhar esse amor, para compartilhar esse relacionamento. E quando a gente vê isso, a gente percebe que a nossa capacidade de amar os outros, ela é somente uma imagem, uma parte do que o amor da Trindade representa uns para os outros. A gente só está refletindo parte daquele amor tão profundo e tão real. Ou seja, quando a gente entende um pouco mais da Trindade, a gente entende um pouco mais sobre os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos uns com os outros, porque o relacionamento da Trindade é perfeito, não é abusivo, não é de um tá procurando passar a perna no outro, um tá procurando obter alguma coisa do outro, é um relacionamento puro, perfeito, mas a gente aprende sobre essas pessoas da Trindade também, como cada um nos ajuda a cada momento. Então, este é o nosso tema da manhã. Fica à vontade se quiser anotar alguma coisa aí. Depois eu posso também passar no final de todas as aulas o material, o esboço que eu preparei, então tá? Você consegue também acompanhar por ali depois também, não tem problema, tá? Então vamos lá. Nossa primeira pessoa da Trindade que a gente vai compartilhar hoje é o mediador, é o próprio Jesus. E aqui eu quero ler alguns textos com vocês para que a gente possa entender um pouquinho sobre a figura dele e entender sobre o que ele faz através da nossa vida, mas faz também por nós para que a gente chegue em acesso a Deus. Então olha comigo, abre lá Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Essa é uma história muito conhecida, mas talvez você nunca leu esse texto da forma que a gente vai ler agora. Olha o que diz lá. Lucas 22. Vou ler alguns versículos só, tá? Não vou ler o texto inteiro, corrido, mas presta atenção um pouquinho no que diz aqui. Primeiros dois versículos, 39 e 40. Diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Por que ele está dizendo como de costume? Porque em outro texto, Mateus 21, 37, vai dizer que Jesus, toda vez que ele ia para Jerusalém, se aproximava daquele local, ele ia ao Monte das Oliveiras para orar. Agora, a gente está vendo o próprio Deus encarnado, sendo Jesus, indo várias vezes para lugares aonde ele ia ter um relacionamento próximo, ia ter uma conversa com seu pai. E ele não passava pouco tempo, ele passava horas, passava realmente um tempo importante junto ao pai. Versículo 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caem em tentação. Muito bem, a ordem é muito simples. Vocês precisam orar, ou seja, entrem em relacionamento com Deus, entrem em contato com Deus, conversem com Ele. Por quê? Porque é possível que vocês caiam em tentação, é muito provável que vocês caiam em tentação se vocês não estiverem orando, porque vão chegar tentações. A certeza que Jesus está mostrando é isso. Vão chegar momentos difíceis e se vocês não estiverem em espírito de oração, vocês vão cair. Ok. Vamos para o versículo 45 e 46, que diz: Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Muito bem, Jesus pela segunda vez está reafirmando a mesma coisa. Vocês estão dormindo, vocês não estão levando a sério a necessidade da oração. Se vocês não levarem a sério a necessidade da oração, vocês vão cair em tentação.
E é engraçado que na nossa vida, muitas vezes, talvez a gente faça as mesmas coisas, né? De não ter uma seriedade tão grande como, puxa, eu preciso orar, porque senão eu vou cair, porque senão eu vou abrir as brechas, porque senão eu vou ceder à tentação. Olha o que diz então o versículo 60 a 62, consequências disso. Diz assim: Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha outro texto, versículos 49 e 50, o que diz. Ao verem que ia acontecer, o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Muito bem. Esses dois últimos textos estão falando sobre um personagem chamado Pedro. O que Pedro sempre afirmava é que ele iria até a morte por Jesus, que nada o afastaria, que ele sempre estaria com Jesus até a morte, até o fim. O que Jesus disse? Orem para que vocês não entrem em tentação. Muito bem, Pedro foi um dos que dormiu. A primeira coisa que Pedro faz quando acorda, então, e vê os guardas chegando, é decepar a orelha de Malco, que era um dos guardas. Jesus mesmo diz: parem, eu não quero derramamento de sangue. Jesus pega a orelha e coloca de novo ali em Malco. E aí Pedro, já pela primeira vez, ele cede à tentação, porque ele não estava orando. Chega mais um tempo e Jesus fala: Pedro, você hoje vai me negar 3 vezes. Não me diga que você nunca vai me negar, porque hoje isso acontece. E eu imagino o olhar fulminante de Jesus olhando para ele, mas com misericórdia, dizendo: Pedro, eu sei quem você é. E Pedro então chora amargamente porque ele vê que ele errou. Todos os discípulos se afastaram de Jesus naquele tempo. Quando os guardas chegaram, vários discípulos fugiam. A gente vê um só, que era João, seguindo, mas à distância, o trajeto que Jesus estava fazendo. Então a gente vê como todos entraram em tentação, todos caíram em tentação por não fazerem oração. O que a gente percebe nesse tempo? 2 coisas que Jesus faz. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo, primeiramente, de dependência de Deus. Dependência porque enquanto todos os outros dormiram, Jesus passou aquela noite orando de uma forma tão forte, tão profunda, que literalmente saía o suor em gotas de sangue. Ele estava na presença de Deus de uma forma muito clara e muito real, porque ele sabia da necessidade. Mesmo sendo o próprio Deus, ele sabia da necessidade da oração. Segunda coisa, Jesus dá o exemplo de intimidade. Ele ia várias vezes, vários momentos para a presença do Pai. Ele tinha esse relacionamento profundo, aberto e real com o Pai muitas vezes. E é por isso que a gente percebe como, quando a gente olha para a oração, Jesus não é só, como a gente vai ver daqui a pouco, o acesso ao nosso Deus, mas ele é o exemplo real de como não cair em tentação, porque ele foi um homem como nós, mas não pecou, ele tinha uma intimidade perfeita com Deus, mas também, e principalmente dessa intimidade, de ter esse relacionamento. Muitos momentos tinha uma multidão ao redor e Jesus falava: eu vou subir para o monte para orar, depois a gente volta. Ele subia, tinha um monte, então ele não se bastava pela popularidade, não se bastava por nada, ele tinha sempre a necessidade de ter o tempo em oração. E é isso que a gente vai vendo na trajetória de Jesus como exemplo real. Segunda coisa, então, que nós vemos: acesso concedido. O acesso concedido que Jesus nos propicia a Deus. Sabe o que acontece em todas as culturas de todas as épocas, como a gente começou a falar na aula passada? Praticamente todas as culturas da antiguidade, elas construíram templos. Os templos, eles visavam ter um acesso de alguma forma com um deus ou com deuses poderosos. Por quê? Porque eles sabiam que tanto eles queriam ter esse relacionamento com um deus grandioso, com os deuses poderosos que eles criam, mas eles sabiam também que havia uma lacuna entre o homem e entre Deus. Isso já foi implantado, parece que no coração desde o Éden. E todas essas culturas sabiam que tinha alguma coisa que barrava, então, o homem para com esses deuses. O que eles faziam, então? Sacrifícios para apaziguar a ira desses deuses. Tinham sacerdotes para poder ser intermediários nessa relação. As catedrais e os templos, se você vê, em vários países da Europa, você vê como eles eram grandes, aquela abóbada bem gigante, bem alta, porque diz da grandeza e da profundidade
do próprio Deus. Então, entrando naquele tempo, talvez você estivesse um pouquinho mais próximo daquele Deus tão grandioso, porque é tão alto o pé direito, então, daquelas estruturas. A gente pode ver isso até na Bíblia, como o tabernáculo foi criado por Deus, aonde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para fazer expiação, ou seja, o perdão dos pecados, aspergindo então o sangue de um cordeirinho. Então a gente vê que existe realmente, existiu sempre uma separação, porque Deus é santo. Santo significa separado. Nele não pode haver nenhuma mácula, nenhum erro. Ele não está perto do pecado. Agora, olha comigo então Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Olha o que diz lá nesse texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Muito bem, olha a profundidade que a gente vê nesse momento. Jesus foi quem permitiu, por conta do seu sacrifício, da sua morte, o acesso nosso direto para com Deus. Ele é a pessoa que nos traz esse acesso. Não é um sumo sacerdote que a gente não possa se compadecer, ou seja, não é uma pessoa, não é alguém que não viveu as mesmas coisas que nós vivemos. Ele foi humano, ele viveu. O próprio Deus se fez em carne e osso para que a gente pudesse ter acesso a ele. Mais uma vez, a iniciativa é do próprio Deus para que a gente tenha relacionamento. O sumo sacerdote, a gente vê na descrição da morte de Jesus como o véu que estava dentro do templo, dentro do tabernáculo, ele foi rasgado, era um véu grosso. E aquele véu foi rasgado, rompendo aquela separação de Deus para com os homens através de Jesus. A gente vê essa proximidade, a gente vê o que Jesus propicia porque ele é o acesso perfeito. Em todas as culturas nós vemos um Deus perverso, um Deus mau, um Deus que não pode ser relacional. Muitos filósofos disseram isso. O que Jesus diz na palavra, e o que a gente vê na palavra de Deus, é que Deus é um Deus relacional. É um amigo presente, é alguém que a gente pode ter relacionamento por conta de Jesus. Diferente de qualquer outra religião, diferente de qualquer outra cultura, nós temos acesso ao nosso Deus pessoal por conta de Jesus. Por fim, olha o que diz João, capítulo 14, versículos de 13 até o 14. Esse é um dos textos talvez mais conhecidos que fala sobre oração. E olha o que ele diz. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Muito bem, esse é um dos versículos mais mal entendidos da Bíblia, porque a gente entende muitas vezes como quer. Então, beleza, se eu peço no nome de Jesus, então é a palavra mágica da qual eu vou conseguir tudo que eu quero. A verdade é que o que esse texto está dizendo é: existe um nome pelo qual eu tenho acesso a Deus. O que não quer dizer que todas as coisas que eu quero, eu vou ser recebido por conta do que da palavrinha mágica que eu estou falando. Mas sim quer dizer que se não for em nome de Jesus, eu não tenho nem acesso à conversa com meu Pai. Eu não tenho nem acesso à conversa com Deus. Deixa eu dar um exemplo bem bobo, bem simples, mas talvez exemplifique muito bem isso. Alguns anos atrás, a gente nos Jovens no Uplife, a gente queria fazer um programa musical e a gente queria chamar então alguns músicos. E a gente queria muito chamar Estevão Queiroga, que era um músico muito bom, também os Arrais, que são outros músicos que a gente gosta muito. E aí eu fiquei pensando, beleza, como é que eu entro em contato com essa pessoa? Porque eu sou um mero mortal, não faço ideia de qual o contato da pessoa. Se eu mandar um WhatsApp, o cara vai me bloquear, porque ele não sabe quem eu sou. E se a gente manda para produtor o e-mail e manda uma mensagem assim, fica uma coisa tão... Aí o cara vai passar para outro, mas eu nunca vou falar com o cara mesmo, com o músico, para ver se ele queria ou não queria fazer aquela programação junto com a gente. E aí naquela época o Fábio Sampaio estava durante a semana na igreja, e aí ele falou, cara, eu tenho o WhatsApp deles, deixa que eu passo então uma mensagem para eles. Ou seja, eu, Samuel,
se pegasse o contato, se pegasse o WhatsApp, dificilmente eu conseguiria conversar com algum deles, porque eles não me conhecem, eles não têm relacionamento comigo, eu não sou ninguém, porque eles não me conhecem. Tem tanta gente que deve tentar, então eles nem respondem. Agora, o Fábio tinha um conhecimento sobre eles, tinha um relacionamento com eles. Por conta do Fábio, eu consegui ter acesso a eles. De novo, é um exemplo bem bobinho, bem simples, mas é o que acontece na nossa oração. Nós não temos acesso a Deus porque nós somos pecadores e Deus é santo. Mas Jesus, ele é o santo. Jesus foi o homem que se comunica conosco e é Deus se comunicando com Deus, e ele fez essa ponte perfeita por meio da cruz. Então nós não temos acesso direto a Deus, mas Jesus tem. Então Jesus é quem intermedia esse acesso. Por isso na nossa oração nós temos em nome de Jesus, porque é no nome dele que nós temos acesso a Deus. Mas ela não é uma palavra mágica para que a gente ganhe as coisas que nós queremos, porque Deus sabe o que é melhor para nós não sabemos. Mas sim, é a palavra do qual nos lembra que é sobre esse nome que nós temos acesso a Deus. Engraçado que a gente não vê praticamente na Bíblia nenhuma oração sendo terminada com em nome de Jesus, amém. Isso foi um costume depois da história da igreja que a gente foi colocando. Mas o que a gente vê sim é que Jesus vai mostrando em vários momentos como em seu nome que nós temos acesso ao próprio Deus. Então, esse é um lembrete para cada oração nossa, dizendo assim, é só por Jesus que eu tenho acesso a essa conversa com Deus. E nós precisamos ser gratos por isso e valorizar. Beleza? Tranquilos até aqui? Estamos bem? Então, beleza. Depois, no final, quero terminar um pouco antes hoje, para a gente ter um tempinho também para, se tiver perguntas, se tiver alguma coisa a acrescentar também, por favor, tenham liberdade, tá bom? Mas se durante agora a aula, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que queria comentar que tem a ver também com esse conteúdo, levanta a mãozinha que daí o Beto me fala, eu paro aqui e aí a gente vai participando junto, beleza? Então tá. Primeira pessoa da Trindade, nós vemos o Filho do qual é o exemplo perfeito de um homem que tem um relacionamento com Deus, uma dependência com Deus, mas também ele que nos permite o acesso a Deus. Em nome dele nós temos acesso a Deus. Segunda pessoa da Trindade, de novo, geralmente a ordem, a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estou trocando a ordem aqui para a gente contar a história, tá? Mas dentro disso, Pai Celestial. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Abre comigo esse texto, então. Aliás, deixa eu pedir para alguém ler. Alguém poderia ler esse texto? Gálatas 4, de 4 a 6? Todos os microfones estão desligados. Eu leio. Eu posso Beleza. falar. Então vai, seu Arthur. Vai, pode ler, Arthur. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, é só esses. Até o 6. Isso. Muito bem. O que a gente está vendo aqui, certo? Existe uma cultura, na cultura brasileira, uma palavra, uma frase muito engraçada, que é assim, eu também sou filho de Deus. Por que todo mundo está ganhando as coisas e eu não estou ganhando? Eu também sou filho de Deus. E a gente tem esse traquejo cultural de dizendo como, a gente é filho de Deus, Deus nos ama, então Deus vai nos dar as coisas boas, porque a gente também faz parte, né, dessa filiação. Só que é engraçado que quando a gente vê na palavra de Deus, a gente vê o conceito de adoção. O que ele está mostrando claramente é que nós não somos todos filhos de Deus. Filho de Deus é algo adquirido por conta do filho mais velho de Jesus, mas quando nós entregamos a vida para Cristo, nós nos tornamos uma adoção, nós somos adotados como filhos então. E isso é importante, porque quer dizer que eu preciso dar um passo de fé para com relação a Cristo para ter acesso a Deus, para que eu me torne filho de Deus. Eu não nasço como filho de Deus. Existe uma divergência entre duas palavrinhas, ser criação de Deus e ser filho de Deus. Todos são criação de Deus, e isso eu concordo plenamente. Como o modelo T, então ele, a gente pode dizer que é o pai de todos os carros. Ele mesmo
fabricou e idealizou tudo, então ele, na cabeça dele surgiram todos os carros. Agora, ele não é proprietário de todos os carros. Ele certamente tinha uns 2, 3 modelos, ou sei lá quantos, que eram dele, pessoais, que estavam registrados no seu nome, que aqueles eram seus. O que a gente vê com Deus é que todos são criação divina. Todos somos criação. Os que creem em Cristo e os que não creem, todos são criação, mas filhos, apenas os que entregaram a vida a Cristo. E isso torna com que nós sejamos, por adoção, filhos. A profundidade disso é que, por adoção, Cristo nos permite sermos, então, filhos de Deus, e a gente tem esse relacionamento com o Pai, como a gente viu anteriormente, esse acesso não só pelo sumo sacerdote, mas pelo Filho, que nos permite também ser filhos, e ter um contato direto com esse Deus. O que a gente percebe dentro disso é que nós podemos ver Deus de várias formas, como várias culturas. Várias culturas podem ver Deus, até como, por exemplo, a cultura católica, algo mais próximo da gente, como alguém distante, alguém que é necessário fazer algumas coisas, alguns sacramentos, alguns meios de alcançar essa graça divina. Eu preciso me achegar de alguma forma. Então tem rezas, tem rituais de alguma maneira para você poder se achegar. Tem outras culturas, como a gente viu, a cultura indiana, para acesso a esse Deus superior, e várias outras culturas, que a gente vê pessoas com medo, porque o Deus é um Deus poderoso e mau, então eles precisam apaziguar a ira. E a gente vai vendo esse relacionamento. Nós temos um Pai Celestial. Na próxima aula a gente vai ver sobre a oração do Pai Nosso, que engraçado, já adiantando isso, não era de Deus como sendo um pai. No Antigo Testamento a gente vê citações sobre isso, mas é apenas citações, eles mal pronunciavam o nome de Deus, o Yahvé, o Yahweh, tanto que a gente nem sabe direito a pronúncia dessa palavra, porque eles tinham o respeito de não pronunciar esse nome em qualquer momento. Mas a gente também percebe, então, no Novo Testamento, chegando nesse momento onde é Jesus que fala de Deus como sendo um pai, porque Deus era o seu próprio pai. E através dessa oração do Pai Nosso, ele não está falando uma reza, mas está falando um modelo de que nós podemos nos achegar a Deus como um pai relacional, pessoal, nós podemos conversar com ele. E a verdade é que muito do nosso entendimento sobre paternidade, a gente pode tentar ver em livros, ver em outras ideias, mas o exemplo perfeito sobre paternidade a gente encontra na palavra de Deus, do próprio Deus. Como ele é misericordioso com seus filhos, como ele é amoroso com seus filhos, como ele é cuidadoso com seus filhos. Esse é o exemplo real e perfeito de paternidade. Nós vemos na palavra de Deus com o próprio Deus. Agora, olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 7. Esse texto onde vai nos mostrar um pouquinho sobre o que acontece através dessa adoção. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha a profundidade disso. A gente vê naquela época como era comum um regime de escravidão onde as pessoas trabalhavam para outras em troca do pão, em troca do cuidado diário de uma vida. E aí, muitas vezes, os judeus se acreditavam serem livres. Porque, puxa, nós somos os judeus, nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles descendentes de Abraão, nós somos os livres, outros são escravos. O que Jesus chega para esses, em João, em outro momento, ele vai dizer, vocês são escravos, porque vocês não conhecem a mim. Porque se vocês conhecerem a mim, essa verdade vai libertá-los. Se vocês chegarem a mim, vocês serão livres, mas vocês ainda não são. Vocês ainda são escravos do pecado, porque vocês não têm a mim como mediador para com Deus. O que ele está dizendo? Nós nos tornamos filhos legítimos quando entregamos nossa vida para Cristo, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus. Agora, existe uma divergência também entre você ser um filho e você ser escravo. Como você se vê com relação a Deus implica como a sua oração vai ser. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos aqui para o próximo slide. Olha a relação entre um escravo e um filho. Quando você se vê como um escravo ou como um filho, em algumas coisas da sua vida, a sua relação com Deus vai ser completamente diferente. Deixa eu te pedir para fazer o exercício agora. Que você escreva ou que você anote mentalmente de alguma forma
em qual categoria que você se vê em cada uma dessas áreas. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas, certo? Primeira coisa, o escravo, ele vive pelo esforço, ou seja, merecimento. É o esforço para ser aceito, ele precisa merecer ser aceito. Então, tudo que ele faz é para buscar esse mérito. De, puxa, agora eu mereço estar com Deus, eu mereço poder conversar com ele. O filho, ele é aceito. O filho não tem nada que ele precisa fazer para ser aceito, porque ser filho, ser adotado, já torna assim. Ele já é aceito, ele não precisa fazer nada para se tornar. Segunda categoria, medo. O escravo, ele se sente obrigado a obedecer por ter medo de ser rejeitado. Então, a obediência é uma obrigação penosa, porque se ele não obedecer, ele vai ser rejeitado. Se ele não fizer o que Deus está mandando, ele vai ser rejeitado. O filho, ele sente o amor do pai. Ele fez tudo o que precisava para que esse filho se tornasse filho. Ele faz por gratidão e por amor ao pai. O medo e o amor. Terceira característica, o isolamento. O filho, o escravo, ele sente que ninguém entende ou que ninguém se importa com ele. Ninguém merece confiança. É uma pessoa que prefere isolar os seus problemas, isolar as suas crises, isolar os seus pecados, porque se alguém souber que ele faz isso, essa pessoa vai se afastar, porque Deus também não pode saber o que ele faz. Mas o filho, ele tem uma identidade em Cristo, uma identidade com o próprio Deus. Então ele é amado, ele pode abrir o coração porque ele sabe que o pai conhece ele. O pai já o conhece, já conhece as piores coisas do seu coração. Ele pode ser aberto, ele pode ser amado até com relação às pessoas. Castigado, o escravo, ele se sente muitas vezes castigado quando as dificuldades vêm, porque as dificuldades parecem um castigo de Deus, gerando culpa ou amargura. Ou culpa, a pessoa se culpando, ou amargura, a pessoa culpando aos outros ao redor, falando, pois é, aconteceu porque as pessoas fizeram isso e tudo mais. A pessoa se sente toda vez que alguma coisa acontece de difícil na sua vida, castigado. O filho, ele se sente educado. Ele sabe que a resposta de Deus de um pai para o seu filho. Então, quando chegarem dificuldades, Deus, ou por consequência do pecado, Deus está mostrando o seu amor. E quando forem circunstâncias que talvez não foram provenientes do pecado, Deus também está mostrando o seu amor, porque Deus está educando essa pessoa como um filho amado. Por fim, o escravo se sente culpado. Ele vive pela culpa. Ele se sente culpado pelo pecado. Então, muitas vezes, ele terceiriza a culpa. Você pode ver a pessoa que ela vive pela culpa quando alguém acusa ela, diz, não, mas foi o meu pai que me fez isso no passado. Não, mas foi outra pessoa que aconteceu. Não, mas porque essa circunstância aconteceu. Ele nunca vai assumir a culpa, porque se ele assumir a culpa, ele não consegue ter o mérito de poder se relacionar com Deus. É assim que essa cabeça funciona. O filho, ele vive o perdão. Ele pode ser transparente, porque por todas as coisas ele já foi perdoado. Não tem nada que ele precise esconder, porque ele já foi perdoado pelo Pai amoroso. E assim ele pode se chegar com tranquilidade, com liberdade para o Pai. O que eu posso dizer com isso? É que eu posso dizer que na minha relação com Deus, muitas vezes eu me vejo como escravo e não como filho. Eu encaro as vezes que eu tenho que merecer, eu encaro que eu estou obedecendo por obrigação, porque senão Deus vai mandar um raio na minha família, vai acontecer alguma coisa errada, então eu vou obedecendo. Mas quando a gente se torna filho, a nossa motivação é completamente diferente. A gente se torna leve, a gente se torna apto a ter esse relacionamento com Deus de uma maneira branda. É bom, é especial o nosso relacionamento com Ele. E assim nós nos vemos livres. Consegue perceber essa distinção em cada um desses casos? Vocês mesmos conseguem ver assim, puxa, tem áreas onde eu me pareço talvez mais com o escravo, talvez tem outras áreas que eu me pareço um pouco mais como um filho, e como eu quero aprender a ser mais filho dentro do ambiente de oração, se Ele é meu Pai Celestial. Beleza? Muito bem. Pensando em tudo isso, nós vemos duas pessoas da Trindade. Primeiro, o Deus Filho, Jesus. Segundo, o Deus Pai, nosso Pai Celestial, esse Deus do qual nós somos filhos, nós temos um acesso pleno e total. Vamos então à terceira e última pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o intercessor. Alguém pode ler para mim Romanos 8, de 26 a 27?
Quem puder ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gentios inexpressíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Muito obrigado, Francisco. Olha o que acontece. O Espírito Santo, ele se faz presente em nossas vidas muito mais vezes do que nós percebemos. A primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo, ele intercede por nós. A palavra usada ali é gemidos inexprimíveis. São coisas das quais, talvez, o próprio autor ali, Paulo, não sabia como expressar, mas coisas que realmente não entram na nossa concepção de palavras, porque é uma relação do próprio Deus com o próprio Deus. O que a gente percebe, de uma forma muito clara, é que nós oramos naturalmente e geralmente pelo que a gente quer. O problema é que muitas vezes a gente não sabe orar pelo que é o certo. Porque, primeiro, nós não sabemos o futuro. A gente não sabe se a gente está orando por algo que realmente vai ser bom depois ou não. E segundo, a gente não sabe se está orando pelo melhor. A gente não sabe se está orando pela cura de alguém e isso vai ser o melhor para nossa família, para a nossa geração, para todas as pessoas ao redor. Ou o contrário, nós não sabemos orar. Essa é a verdade. A gente não sabe o que é melhor. Só o divino conhece. E é por isso que o divino precisa interceder para o próprio divino, o Espírito Santo para com Deus, para nos ajudar nessa relação. Então, se é Jesus quem nos traz acesso a Deus, é o Espírito Santo quem faz com que a gente consiga conversar com Deus, porque a gente não sabe como orar. Deixa eu dar um exemplo disso na minha vida. Eu lembro quando eu tinha 23, 24 anos, e eu comecei a, então, namorar uma menina de Curitiba, e eu lembro naqueles dias como eu orava profundamente: Deus, essa é a menina que eu orei, pela qual eu quero casar, essa é a menina pela qual eu tenho orado. Então, Deus, por favor, faça com que dê certo esse namoro, que a gente possa casar. Sabe o que talvez o Espírito Santo foi traduzindo? Porque eu não sabia como orar, o que o Espírito Santo traduz foi: faça o melhor, Deus, para ambas as pessoas. Talvez o casamento não seja o melhor para esses dois, mas eu quero que o melhor aconteça para esses dois, para que eles se tornem mais parecidos com Jesus, para que eles se acheguem a perto de Deus. Poucos meses depois, a gente terminou o namoro. Na minha mente, na minha concepção, era: puxa, eu pedi para Deus. Eu pedi algo tão claro para Deus. Eu pedi que essa mulher fosse a mulher que eu casasse. E engraçado que quando eu olho hoje, anos depois, eu agradeço e louvo a Deus de todas as formas possíveis, porque Ele não atendeu aquela oração. Porque me permitiu hoje ser marido da Sofia, me permitiu hoje ter a minha família e ser tão grato por tantas coisas que Deus me livrou em outros momentos. E certamente a ela também, porque nós não seríamos felizes, não era um relacionamento feliz. O que eu estou dizendo com isso é que o Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos como orar. Na nossa limitação, Deus entende que nós não sabemos as palavras certas. E é por isso que no nosso sofrimento, é como diz ali o texto, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. O Espírito Santo traz essas palavras a Deus, dizendo: eu sei o que é melhor para eles, então que essas coisas possam ocorrer. Só que a verdade é que muitas vezes a gente pode interpretar de duas formas a resposta de Deus. A gente pode interpretar, primeiro, como: Deus não fez o que eu queria, então Deus está sendo um Deus mau. Ou a gente pode interpretar: puxa, Deus está fazendo exatamente o que Ele quer. Que bom que é Ele que está agindo. Que bom que é a agenda dele que está operando e não a minha. Porque se fosse do meu jeito, as coisas em algum momento vão dar erradas. Esse relacionamento com Deus, ele é profundo quando a gente entende que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Olha o que diz esse segundo texto. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Olha o que ele diz ali. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o que está dizendo esse texto. Existem coisas na palavra de Deus, ou em si, a palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente. Você pode bater na porta do seu vizinho,
que não tenha Cristo no seu coração, você pode pedir para ele ler a Bíblia. Vocês vão ler o mesmo texto. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e para você vai ser algo emocionante. Vai falar ao seu coração essa palavra, falar, puxa, realmente, eu percebo áreas na minha vida que eu não tenho entregue, e quando eu entrego, realmente é o Senhor quem está agindo. Isso é o que Deus está falando na minha vida. E você pergunta para o seu vizinho, o que Deus te falou? Fala, é uma frase bonita, realmente, é especial, parece um texto bonito, vou colocar no meu Facebook. A pessoa não consegue discernir espiritualmente, ou seja, esta mensagem da palavra de Deus não entra daqui para o coração. Ela não entra no âmbito mais profundo da nossa vida. Porque nós só conseguimos entender a palavra de Deus real, profunda, para que fale ao nosso coração por meio do Espírito Santo, porque ele traduz essa palavra espiritualmente. Percebe como é o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus se torne algo real para o nosso coração. E como a gente falou na última aula, a palavra de Deus é o melhor manual para que a gente aprenda a se comunicar com Deus, porque ela fala sobre esse Deus. O Espírito Santo é que nos faz entender um pouco mais sobre Deus. Se ele intercede para nós com Deus, ou seja, se ele traz a Deus o que nós não conseguimos mensurar e dizer, porque a gente não sabe o que é melhor, o Espírito Santo também, ele traduz para a gente o que a palavra de Deus quer dizer espiritualmente. Essa é a profundidade do que ele faz na nossa vida. Por fim, a gente vê João, capítulo 16, versículos de 7 até 8. Olha o que diz nesse texto. João 16, de 7 a 8. Diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Jesus estava ainda na terra. E ele estava dizendo, eu preciso ir para o meu Pai. Eu preciso morrer. Eu preciso passar desta fase para outra. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai ser derramado no coração de vocês, como a gente vê o que acontece em Atos 2, do Pentecostes. O Espírito Santo descendo para cada um daqueles que entregam a sua vida ou confiam então em Cristo. O Espírito Santo passa a habitar na vida de cada um. O que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo precisa vir. Porque ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai habitar dentro de vocês. Vocês serão um templo do Espírito Santo. Se antes era num tabernáculo que vocês precisavam ir para ter relacionamento com Deus, hoje o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Ou seja, ele vai convencer você dos pecados. Quando vocês fizerem algo que desagrada a Deus, que desagrada ao coração de Deus, o que vai acontecer é que o seu coração vai estar incomodado. E esse é um presente que o Espírito Santo nos dá. Porque senão, possivelmente, a gente andaria a passos largos à distância de Deus. Mas o Espírito Santo nos lembra dizendo, puxa, olha o que você está fazendo na vida. É engraçado que em Efésios a gente vai vendo também sobre não apagar o Espírito Santo, não diminuir, não abafar o Espírito Santo. Porque de alguma forma, isso talvez seja possível. De eu ir passos largos distante de Deus e eu começar a simplesmente não querer escutar o Espírito Santo. Quer ver uma coisa bem simples? Quando você passa um tempo em oração e você define, eu vou hoje orar 1 hora, você começa a orar, você começa a conversar com Deus. Parece que você começa a achar mais pecados que você lembrava que tinha. Não é porque estão aparecendo mais pecados, é porque você está tendo um discernimento um pouco mais claro, porque o Espírito Santo está te trazendo essas verdades para o seu coração. É aquela ideia que nosso coração é uma sala escura. Quanto mais luz entra, mais sujeira a gente vê. A sujeira já estava lá antes, mas agora a gente está enxergando. Esse conceito ele é profundo porque o Espírito Santo ele vai nos incomodando. E é quando eu minto para alguém, o Espírito Santo incomoda o meu coração para que eu seja sincero e peça perdão. É quando eu roubo alguma coisa, o Espírito Santo me incomoda para que eu seja assim, para que eu seja honesto. Talvez a gente poderia passar horas aqui contando histórias, talvez vergonhosas para nós, de puxa, eu fiz aquilo, mas o Espírito Santo me incomodou de tal jeito que eu tive que naquele dia mesmo ir lá pedir perdão ou ir lá resolver aquela questão, porque existe um Espírito que habita em nós. Esse talvez é um dos maiores presentes, uma das maiores provas de que o Espírito habita no nosso coração, de que um dia nós entregamos nossa vida para Cristo. Porque o nosso coração ele está preenchido não de uma culpa só, não de um sentimento de, puxa, agora vão descobrir, mas de arrependimento real. Puxa, eu fiz o errado, eu preciso resolver. E a gente percebe isso como um presente para o nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo ele clama por nós, ele intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus de uma maneira
totalmente espiritual, totalmente profundo. E o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos faz, nos propicia nos aproximarmos de Deus com uma atitude sincera, real, rendida. Ontem eu estava falando com o Dimater como é difícil a gente chegar, a gente trazer a mensagem para a igreja, né? Pregar, porque a gente sempre se sente impostor, né? Nós temos nossas lutas, nossos pecados. É por isso que eu tento ser sincero também com minhas lutas para com todos, porque a gente está ensinando e está pregando algo que também é uma dificuldade para a gente. Mas a real é que no momento ou no dia onde eu chegar no púlpito e realmente achar que eu estou bom, aí é o orgulho que está reinando no meu coração. Aí sim que eu estou perdido. Porque nós somos incapazes. Nós somos pecadores. A gente está lidando e lutando com os nossos pecados. Agora, dentro disso, nós somos chamados a viver nossa vida cristã. E é por isso que é um presente o Espírito Santo nos convencer que nós somos pecadores. Assim, para completar e para terminar essa aula, a gente percebe 3 coisas. A primeira, nós oramos porque Deus é o nosso Pai amoroso e Ele nos vê como filhos, que a gente possa se ver como filhos desse Deus e ter esse relacionamento sincero e real a cada dia. Nós oramos porque Cristo é o mediador e Ele abriu as portas, o véu se rasgou e Ele é tanto o exemplo perfeito quanto nos dá acesso, nos permitiu ser filhos de Deus. E nós oramos porque o Espírito Santo ele habita em nós e ele nos convence das coisas erradas que fazemos. Ele nos ajuda a discernir a palavra de Deus e ele traduz as palavras certas para com o nosso Deus. Ele nos traz esse discernimento das palavras certas. E é por isso que a Trindade ela é indispensável para que a gente tenha um acesso relacional com o nosso Deus. Se não houvesse a Trindade, se não houvesse essas formas, nós não chegaríamos a Deus. No Antigo Testamento nós vemos, antes de Deus revelar a figura do seu Filho, a figura do Espírito Santo, o relacionamento das pessoas era limitado, era dentro de um tabernáculo, era num lugar específico, era quando Deus falava com eles audivelmente. Nós vemos hoje, a partir do Novo Testamento, a partir do Espírito Santo, que nós temos total acesso com Deus. Ele habita em nós. E por fim, quantas vezes a gente desperdiça momentos da nossa vida? Ontem também, numa dessas conversas, eu estava pensando um pouco como muitas vezes a gente parece que improvisa o nosso dia. Improvisa no sentido de amanhã eu vou abrir um tempinho para conversar com Deus. Amanhã, em algum momento, eu vou fazer meu devocional. Amanhã, em algum momento, eu vou me relacionar com Ele. E a verdade é que a gente planeja as coisas importantes da nossa vida. Quando você tem que pagar uma conta no outro dia, você bota na agenda, você bota no celular um alarme, você bota em todos os lugares. Quando a gente vai se relacionar com Deus, parece que a gente quer fazer um improviso. A gente, vou achar um tempinho. Que o relacionamento com Deus diário, a nossa oração seja planejada. Que eu coloque como prioridade no meu dia. E eu diga, eu quero me relacionar com Ele. Eu quero ter tempo para com Ele. E eu preciso colocá-lo na minha agenda. Essa é a minha oração por cada um de nós. Essa é a minha oração para com a minha vida também. Muito bem. Aula terminada neste ponto. Agora eu quero abrir, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algo a acrescentar nesse momento também. Não me deixem falar sozinho também, gente. Só quero escutá-los. Alguém? Não? Todos tranquilos? A aula foi muito boa. Samuel, não, uma coisa que para mim sempre fica claro no nosso relacionamento com Deus, né, em oração, aquilo quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê que nós somos, né? E eu sempre me lembro, quando penso nisso, no exemplo lá de Isaías, né? Isaías capítulo 6, né? Ele era um homem temente a Deus, mas no momento que ele teve aquela visão do trono de glória, da fumaça, né? Dos anjos, a única reação que ele podia ter, né? Ele se prostrar, se jogar no chão praticamente diante de Deus e dizer, né? Olha, ai de mim,
É muito interessante isso, né? Ele não fala assim, a Deus toda a glória, não começa a adorar a Deus assim, né, com palavras, mas no primeiro momento é ai de mim, né? Que eu que sou um homem pecador, né, vivo no meio de um povo de lábios impuros, ele fala, né? E meus olhos viram a Deus. E como é algo totalmente espiritual também, né? Estava lendo um livro que ele fala também, como muitas vezes essa percepção que a gente falou, né, do incrédulo em relação a Deus, é diferente a nossa... Quando a gente fala em confiar em Deus, por exemplo, né, a gente entende isso como, preciso confiar em Deus, eu sei quem Deus é, mas se a gente fala isso para um incrédulo, né, que não tem comunhão com Deus, né, a gente fala em confiar em Deus, muitas vezes ele pode até tentar fazer isso, mas como ele não conhece Deus, né, até a expressão que nessa leitura o autor teve, ele falou assim, é como se ele estava contando o testemunho dele, né, diante da conversão dele, falando que é como se eu estivesse flutuando num vazio quando eu tento pensar em Deus, né? Assim, não, como assim, não vem nada na mente, né? E eu vejo Deus simplesmente como um fantasma, né? Porque eu não conheço esse Deus, né? Interessante, né? Como nosso relacionamento é cada vez mais profundo em oração, em conhecer o Senhor, isso revela quem nós somos, né? Mais um comentário, não tanto uma pergunta, assim. Com Tudo isso que certeza. tu falou me fez refletir sobre isso. Acho que esse é o objetivo, a gente levantar o tema para conseguir pensar sobre, né? Muito legal. Mais alguém? Eu teria agora tu falando, eu me lembrei dessa questão, né, que Deus Todo-Poderoso, plano eterno, onipotente, onipresente, onisciente, quando tu chega na presença de Deus, tu vai falar com esse Deus, se tu enxergar essa grandeza toda e não enxergar misericórdia, graça, tu não tem nem palavras, né? Começa por aí. Mas é interessante que na Bíblia tu vê que o Deus Todo-Poderoso, majestoso, num trono sublime, né? Como Isaías lá fala, ao mesmo tempo ele muda seus planos em atenção a uma oração. A gente vê lá Ezequias, né? Isaías levou uma mensagem taxativa de Deus, né? Bota a tua casa em ordem que tu vai morrer. E Ezequias ora a Deus, e Isaías nem tinha saído ainda da casa de Ezequias. Deus manda ele voltar para dizer, olha, Ezequias orou e eu estou acrescentando 15 anos de vida à vida dele. Então, a questão da oração ela é um pouco misteriosa, vamos dizer assim, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Que, por vezes, a oração faz com que eu me aproxime mais do caráter de Deus, e Deus fale comigo, mas também, por incrível que pareça, esse Deus Todo-Poderoso nos dá essa prerrogativa de nós cooperarmos com Ele em oração e, por vezes, até termos umas respostas milagrosas, como essa de Ezequias, né? Então, a oração tem um componente altamente misterioso, eu diria. Com certeza. Acho que, bem o que o Estevão falou, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, mas mais também a gente sabe que a gente percebe que não conhece a Deus ainda, né? O passar do tempo a gente vai descobrindo a grandeza dele, o quanto ele é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Então fico pensando realmente nisso, né? Como ele sendo Deus, ele quer uma participação nossa, né? Dentro disso. Tanto que a gente vai ter uma outra aula depois, que é sobre, será que a oração muda as coisas, né? Porque a gente ora por coisas que a gente gostaria que fossem mudadas, mas será que elas estão sendo mudadas? Porque Deus já sabe o que vai acontecer, então é a gente que está mudando. Então essa é a grande questão, né? Mas acho muito profundo isso, com certeza. A participação que Deus permite que a gente tenha, de certa forma, no seu plano eterno, né? O que ele está fazendo de acordo com a humanidade, né? Alguém mais algo a acrescentar? Muito bem, gente. Acho que a principal intenção dessa aula não é talvez a gente abrir várias coisas novas e talvez criar uma teologia toda nova. Alguns teólogos dizem, né? Se tu tá se tu tá ensinando uma coisa muito diferente de qualquer outro, que tu achou que é novo, cuidado, porque pode ser heresia, porque
tanta gente já estudou há tanto tempo os assuntos, então a gente precisa ir em materiais confiáveis. Mas o que eu quero, talvez, remeter a gente nesse tempo é relembrar as verdades que a gente não lembra no nosso dia a dia. Relembrar as verdades da oração, nosso relacionamento com Deus, o que nós alcançamos por meio de Cristo, aonde nós estamos nesse relacionamento e como ele é especial e profundo para a nossa vida. Então, se a gente sair neste mês amando um pouco mais nosso relacionamento com Deus, querendo se relacionar com Ele diariamente, eu já fico muito feliz por ser realmente a necessidade do nosso coração. Né? Nós temos esse anseio no nosso coração. Beleza? Deixa eu terminar então com uma oração também, a gente conversar um pouquinho mais com o nosso Deus. Mas eu queria te convidar a você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar diante de Deus realmente o que nós conversamos, né? Talvez, eu quero te convidar a fazer uma oração um pouco diferente, talvez que a gente nunca fez na nossa vida, né? Primeiro, agradece a Cristo pelo acesso que Ele deu ao Pai, pelo que Ele nos torna filhos de Deus também. Agradece porque Cristo é o exemplo perfeito da palavra para nossa vida de oração também. Agradece agora também a Deus por Ele ser Pai, por Ele ser esse Pai celestial, onde a gente tem um livre acesso como filhos, onde a gente não precisa ser um servo, um escravo, alguém distante, alguém que está barganhando com Deus, mas a gente pode ser filho, a gente tem lugar na mesa do Pai. Então agradece a Ele por ser esse Pai celestial. Por fim, agradece a Deus pelo Espírito Santo, por esse intercessor que mesmo quando a gente não sabe orar, a gente não tem as palavras, ele traduz, ele nos ajuda, ele nos faz discernir espiritualmente, ele nos corrige, mostra o nosso pecado. Agradece a Deus pelo Espírito Santo. Pai, eu te louvo tremendamente, porque nas nossas limitações, no nosso pecado, de o primeiro ato humano ser feito foi de distanciar-se de ti, comendo fruto. E desde lá, o nosso pecado é sempre um ato de rebeldia contra ti. Obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa, porque nós mesmos jamais conseguiríamos chegar a ti. Obrigado pelo teu Filho, Pai, porque ele nos permite ter acesso a ti. Nós jamais conseguiríamos pagar o preço dos nossos pecados. Nós merecíamos a morte, a gente não ia conseguir porque nós somos pecadores. Obrigado porque o Senhor se fez homem. E o seu Filho, então, se entregou por nós, mesmo quando nós éramos pecadores, mesmo quando nós o crucificamos com nossos pecados, mesmo quando nós não queríamos saber dele. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo que foi colocado na vida de cada um a partir da igreja de Atos. E como teu Espírito Santo, ele nos incomoda quando nos afastamos de ti e ele nos alegra quando nos aproximamos. Ele lembra as verdades porque é o próprio Deus habitando dentro de nós. Que profunda verdade. Obrigado porque o teu Espírito Santo é o selo que nos garante a salvação até o dia do final da nossa vida. Obrigado, Pai, porque nós temos essa redenção. Obrigado porque nós temos essa salvação. Obrigado porque nós temos esse relacionamento com Deus pessoal. Não alguém que está distante, não alguém que está longe, mas alguém que está próximo, que está escutando a nossa oração. Obrigado, Pai. É isso que eu quero te louvar, te agradecer mais uma vez por esse Dia dos Pais, que seja um dia especial a todos. Te agradecer porque nós temos contato contigo. Te agradecer por essas aulas também. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.